Excepcional dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um processo que eu aprendi desde a faculdade, depois mestrado e doutorado, mas eu vou transportar ele para a vida, que são os processos de otimização. Otimização como um todo. E me deu esse insight porque num processo de otimização, você desenvolve uma função matemática, uma coisa assim bem, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Desenvolve uma função matemática, aí você vai fazendo iterações até você chegar num resultado ótimo. E o que são esses processos de iterações? É você ir tentando e repetindo. Você vai, tenta um valor na função, porque são funções, só para eu dar um overview geral. A gente desenvolve uma função objetivo para algum processo que a gente quer melhorar. Otimizar é melhorar, né? Otimizar, melhorar. E daí você cria uma função do que você quer melhorar. Por exemplo, eu tenho um monte de logística, né? Eu tenho um monte de caixas e eu tenho um caminhão pequeno que não cabe todas as caixas ao mesmo tempo nesse caminhão para levar para uma viagem. Então, eu preciso desenvolver uma função para eu saber o melhor número de caixas que eu coloco em cada viagem para eu ter o menor custo de viagem total. Ou eu diminuo o tanto de viagens, daí minha função objetivo vai ser de minimizar o número de viagens, ou eu faço uma otimização de quantas caixas no máximo cabem em cada viagem, e daí vai ser uma função de maximização de caixas no caminhão. Então, assim, você cria uma função. Só que são funções, geralmente essas funções, elas têm muita variável que você não conhece. Assim como a vida, olha só que legal, né? Muita variável que você não conhece. Lembra do x, y, z das variáveis? Tem variável que tem 10. 10. Tem função que tem 10 variáveis que você não conhece. E fica impossível você acertar da primeira vez um resultado ótimo para essa função. O que você vai fazer nos processos? Basicamente, você vai jogando valores nessas variáveis que você não conhece. Então, você joga valores aleatórios até que você chega num resultado que é ou o maior resultado de todos, se você tiver uma função que vai maximizar, ou o menor resultado de todos. Perdi todos vocês agora nessas explicações matemáticas, né? Mas por que eu tô trazendo esse tema? O Fernando não, o Fernando já sabe disso tudo. Mas por que eu tô falando sobre esse tema? Porque você, no processo de otimização, vai testando, repetindo o resultado até que você chegue no resultado que você acha que é o melhor. Tem até uma dúvida assim, será que a gente chegou no resultado melhor, melhor mesmo de todos? Será que a gente continua repetindo até testar todos os resultados viáveis ou a gente para por aqui? Porque você pode fazer 10 repetições e chegar no resultado. Se você fizer 1000 repetições, provavelmente você vai chegar nos resultados melhores ainda. Se você fizer 10.000 repetições, você vai chegar no resultado ainda melhor do que todos os outros. Se você fizer 1 milhão de repetições, nossa, você vai chegar aí, provavelmente você vai chegar no resultado melhor. Mas o tempo operacional disso na máquina, que antes era, na minha época, né, da faculdade, era um problema, hoje não é tanto mais, porque as máquinas estão ficando hiperpotentes, né? Aí você precisava escolher também o número de repetições que você ia fazer. Gente, isso comparado com a vida é assim. Primeiro, para começar a resolver um problema, você tem que agir. Você tem que começar a testar. Você tem que jogar valores ali nas coisas que você não tem certeza para ter o primeiro resultado. E começar a errar, porque o primeiro resultado não vai ser o certo. Ele não vai ser o melhor resultado que você tem, que foi a primeira vez que você tentou.
Se você testar 10 vezes, provavelmente você vai chegar no melhor resultado do que o da primeira vez. Mas ainda não é o seu melhor potencial. Se você testar mais 10 vezes, pode ser que você volte para o pior resultado, sabia? Eu testei 10. Se eu testar 20, pode ser que todos esses das 20 vezes que eu testei aqui foram ainda piores do que os dos 10. Você fala assim, nossa, será que com 10 era melhor? Não, porque você caiu num morto. Você caiu num nível que não vale ali, que não importa. Continua. Aí eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou ser ousada e vou compartilhar a tela. Por que que eu vou ser ousada? Porque eu nunca fiz isso no Zoom. Acho que vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo um gráficozinho andando assim, ó? Consegui? Eba. Vocês estão vendo que ele está em movimento, certo? A setinha está fazendo assim? Tá? Ótimo. O que que é isso? Isso aqui é um gráfico que o computador deu de quantas vezes ele testou uma função que media a temperatura, tá? Então, ele testou todas essas vezes aqui, ó. Vamos dizer que essas vezes aqui tem 1000 pontinhos aqui. Então, ele testou 1000 vezes a mesma coisa, tá? E esses valores que está repetindo aqui, é o valor que ele está passando. O momento que ele passa aqui, ele dá o valor aqui, tá? Então, era uma temperatura, era uma função, provavelmente, ó, ele está vindo até chegar na temperatura zero. Então, deve ser uma função de minimização, apesar de estar invertido aqui os gráficos. Não importa, isso realmente não importa. Mas tá vendo que ele testou várias vezes e a temperatura deu uma temperatura aleatória aqui, com base no teste dele, tá? Então, se ele tivesse testado 10 vezes, ia parar aqui, tá? O valor ótimo é esse aqui. Olha a distância. Vocês estão vendo meu mouse também, né? Sim? Olha a distância entre o valor que ele testou das 10 primeiras vezes e o valor que ele poderia ter chegado. Se ele tivesse parado nas 10 tentativas, ele teria chegado só até aqui. Mas olha o potencial dele, chegar lá em cima. Aí ele continua testando, testando. Aí ele cai no valor, no pior valor de todos, mesmo antes que ele começou. Ele começou lá em cima. Ele foi testando, ele caiu aqui embaixo. Quer dizer, será que ele deveria ter parado lá em cima mesmo? Em time que ganha não se mexe? Não, ele continuou testando. Aí ele testou mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, ele chegou num ápice de novo. Ufa, saí de uma fase ruim da vida. Cheguei no ápice de novo. Mas será que eu vou parar nessa zona de conforto aqui? Porque vai que não melhora mais, né? Mas daí, qual que é qual que é o potencial que eu enxergo? Mas eu enxergo potencial, eu vou continuar lidando com essa vida. Aí ele vai, continua na otimização. Cai de novo no vale, fala assim, já caí nesse vale uma vez, eu já sei sair disso daqui. Vai de novo, não cheguei no meu melhor. Aí ele cai num vale extremamente grande. Agora realmente foi o pior de todos, né? Foi o fundo do poço que a gente fala, né? O fundo do poço chegou. Mas se eu já caí 2 vezes e voltei, eu continuo, porque eu já tenho essas experiências. E daí ele vai e tenta novamente até que ele chega no ápice global. Mas ele não sabe que isso aqui é o ápice global. Quando você chega nisso daqui, não sabe se esse realmente é o seu melhor. Continua tentando, continua tentando. Cheguei de novo num valor até que bom, mas eu sei agora que eu fiz, que eu testei e repeti várias vezes na minha vida, agora sim eu entendo que esse é o meu melhor mesmo. E isso pode ser, o que que é o melhor? Como na otimização, o meu melhor pode ser maximizar alguma coisa, ou tornar ela o mais alto,
ou minimizar alguma coisa, tornar isso menor. Repetidas vezes. Testar repetidas vezes. Repetidas vezes. Repetidas vezes. Não esperando o fim, mas esperando testar o resultado. Perante todos os resultados, eu vou ter uma melhor impressão disso tudo. E daí eu vou ter aprendido no processo. E daí eu posso escolher um resultado só, que eu tenho certeza que é o melhor resultado. Isso, gente, para a escolha de qualquer coisa na vida, é importantíssimo ter isso em mente, que é testando. Por exemplo, eu não sei o meu propósito. Qual é o melhor propósito para a minha vida? Isso é uma função de maximização. Por quê? Eu não tenho noção de quais são as variáveis para achar o meu propósito. Eu não tenho noção de qual é o objetivo final. Mas eu posso ir tentando. Será que meu propósito é ajudar pessoas? Eu jogo essa primeira variável, ajudar pessoas, e vou tentando. Isso me satisfaz? Isso é tudo que eu preciso? Não sei. Então, o próximo teste vai ser: o meu propósito é ensinar crianças. Gente, estou jogando aleatoriamente aqui mesmo. Vou fazendo. Não, eu acho que meu propósito está mais relacionado a falar. Então, vou começar a fazer palestras. E vai tentando. A busca do resultado final, você descobre iterando, repetindo, mudando as variáveis, não repetindo a mesma coisa, sempre. Mudando as variáveis, porque daí você vai ter o maior espectro possível de possibilidades. Depois que você tiver o número de repetições razoável, você vai saber qual que é a sua melhor, qual que é o seu melhor propósito. Depois que você já testou muitas coisas. Deu para entender alguma coisa disso tudo? Desse papo? Vou descobrir depois com vocês. Mas é algo para a gente pensar como que, para resolver funções matemáticas, o ser humano já descobriu métodos de destravar várias coisas na vida, mas a gente para na função matemática. Porque é o seguinte, quanto mais repetições você fizer e agir, lembra que a gente está na semana de ação, maior vai ser o seu poder de otimizar a sua vida. Porque mais perto da função ótima, que se chama função objetivo, olha só, ela se chama função objetivo. Você tem que ter um objetivo para começar a repetir, certo? Se chama função objetivo por um aspecto interessante também para a nossa vida. Tá puxado para o povo das ciências humanas. Calma lá, gente. Vou falar assim, o objetivo final por que eu estava falando sobre isso. Quando você tem um problema na sua vida, ou quando você está na vida, você nasceu, você está aqui nesse grupo. O que você veio fazer aqui? Desenvolver a função objetivo é a primeira parte de resolver o problema. Por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, eu vou pegar um dos objetivos que a gente trouxe aqui, é aprender inglês. Tá bom, aprender inglês. Tem um jeito certo? Eu já sei como que eu vou chegar nessa melhor forma de aprender inglês? Como eu vou chegar lá na fluência? Tem várias possibilidades. Eu posso começar uns 50 tipos de curso que existem no mercado. Eu posso viajar para o exterior, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu sei qual que vai me trazer a fluência no inglês antes de começar? Não sei. O que eu preciso fazer? Começar minhas iterações, começar a repetir. Então, vou fazer o curso X, não deu certo, não sei, aprendi lá a falar verbo to be. Chegou no seu ótimo? Chegou na fluência? Acho que ainda não.
Vou fazer o outro curso, o curso Y. Vou lá, faço. Ah, aprendi verbo to be e a falar algumas coisas, a pedir algumas coisas no restaurante. Melhorei, mas acho que ainda não cheguei no meu ótimo. Aí vai fazendo, vai fazendo. Aí depois vou viajar para o exterior, ficar 3 meses. Voltei de lá, supimpa no inglês. Ah, que legal. Eu acho que eu cheguei no meu máximo. Aí eu passo 2 anos, 3 anos sem falar inglês de novo. Meu inglês vai lá para baixo. A função objetivo não para, né? Fui lá para baixo de novo. Perdi totalmente a fluência. Mas eu já sei que o melhor método que eu fiz para aprender inglês foi indo para o exterior. Então, todas as vezes que eu tiver esse problema novamente, eu sei que ir para o exterior é uma parte boa para resolver esse meu problema. Se eu parar, se eu falar assim, ai, gente, eu nunca vou aprender inglês depois da primeira repetição, depois do primeiro curso, você não foi na função ótima, você não foi na busca da função ótima, do objetivo final. Você só fez uma repetição. Você só tentou uma coisa. Para qualquer desafio, você precisa de muitas iterações, muitas repetições, até você chegar na sua função ótima, até você chegar no seu ótimo, que vai ser o seu ótimo ótimo ou vai ser só um ótimo momentâneo em algum trecho da minha vida. Você já chegou no seu ótimo ótimo? Você já vai parar de iterar? Você já vai parar de repetir? Isso é outra dúvida que a gente vai ter. Será que essa é a minha melhor versão? Aí é com você. Vai parar ou vai continuar repetindo? São muitas coisas que você tem que pensar na hora do processo de ação. E você faz todas essas, viu, Rô? Você faz todas essas cálculos matemáticos nas suas decisões e nem percebe. Você é uma calculadora em pessoa. E a gente nem percebe que é assim que funciona. Ficou um pouco menos puxado? Cheguei no meu objetivo de fazer vocês repetirem? Bora meditar? Vambora. Alonga, 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 alonga. Ah. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração para observar os seus pensamentos. E assim que você perceber que veio um pensamento, nós estamos repetindo
intensamente o nosso poder de retorno. E aqui a nossa otimização é diminuir esse tempo de retorno. Como a gente consegue? Repetindo, repetindo e repetindo. Tem dias que o pensamento vai longe e esse tempo é longo. Tem dias que eu tô bem focado e que logo que vem o pensamento eu percebo e retorno para minha meditação. Quando eu me torno uma meditadora experiente, quando eu fiz tantas vezes meditação que eu já sei qual que é o dia que eu estou menos focado e que eu preciso de um poder maior de concentração. E aquele dia que eu vou flutuar. E é muito mais fácil você voltar para um caminho ótimo quando você já passou por ele. Para passar por ele, eu tenho que repetir muitas vezes. Quando estiverem passando por algum desafio, lembrem daquela curva que eu mostrei para vocês. E não desistam com nenhum dos resultados que surgir. Porque ele é um resultado momentâneo. Eu só preciso mudar algumas variáveis para buscar de novo o melhor resultado. Vamos meditar por mais 12 minutos. Eu vou parar de gravar. Não se assustem.